Oi, pessoal. Vamos dar início a um breve tutorial sobre o programa GeoStudio. Esse programa GeoStudio vai ser o, o programa que a gente vai utilizar para poder fazer o trabalho final da disciplina da unidade de barragens, né? E a gente vai utilizar três módulos do programa GeoStudio. O programa GeoStudio tem vários módulos, eu acho que tem 7, 8 módulos, mas a gente vai utilizar o CPW, que é para análise de fluxo, SLOP-W, análise de estabilidade de taludes, e Sigma-W, que é análise de tensão, deformação, né? Toda essa parte de comportamento, de deformações, né? Que são muito importantes para estruturas como é o caso das barragens, né? E vou falar um pouquinho aqui sobre o programa CIP, para dar uma pequena introdução, e depois vamos ao programa GeoStudio, né? Ao passo a passo, tá? Então, olha, aqui nessa figura a gente tem uma barragem de terra homogênea. Estou lembrando, por que que é homogênea? Porque a maior parte do corpo do aterro é constituída por um único material. Nesse caso, esse material tem que ser argiloso, tem que ser razoavelmente impermeável para poder permitir, né, que o reservatório permaneça num nível mais ou menos constante, né? Porque se esse material fosse bastante permeável, a gente teria muito fluxo aqui no corpo da barragem, né? A gente não teria o reservatório, né? Então tem que ser um material impermeável. Só que toda barragem, ela tem que ter uma certa permeabilidade para poder conduzir as águas, para poder dissipar as pressões da água. Então, por isso que tem que ter elementos de filtro, tem que ter elementos de drenagem. Nesse caso aqui, quais que são os elementos dessa barragem? Esse elemento vertical e horizontal que termina aqui nessa superfície inclinada seria o filtro, né? Então, temos um filtro vertical e junto desse filtro vertical temos um filtro horizontal. Esse filtro vai ser um material granular, geralmente um material mais arenoso, que vai permitir a dissipação das pressões, né? A gente vai ver como é que acontece o fluxo nessa barragem e esse filtro ajuda a conduzir essa água de forma controlada, formando aqui um fluxo laminar. Essa barragem aqui, ela também tem um elemento de drenagem que é conhecido como dreno de pé. É esse triangulinho que estou apontando aqui com o mouse, né? E esse dreno de pé, ele também ajuda a estabilidade, ajuda a drenagem do nosso elemento, tá? Que outros elementos que temos aqui nessa barragem de terra? Essa parte aqui, essa largura, é a crista. Isso aqui seria a crista da barragem. Essa crista geralmente tem uma largura de 8 metros, 10 metros ou muito mais. Em alguns casos, essa crista é utilizada como uma rodovia de acesso ao projeto, ou inclusive, não é o indicado, mas em alguns lugares, na crista da barragem, tem uma rodovia federal, uma rodovia estadual, uma rodovia municipal. Não é indicado, por quê? Porque a gente tem que cuidar da estabilidade da barragem. Então, se tem muito tráfego, se tem muita gente ali passando, a gente está aumentando os riscos de ruptura, os riscos de instabilidade da nossa barragem, então não é indicado. Mas a crista tem uma largura pelo menos de 8 metros. Aqui temos um outro elemento que é o hip-rap. Eu já comentei para vocês, esse hip-rap são blocos de pedra, e esses blocos de pedra eles ajudam a estabilizar a barragem nessa parte que é mais superficial. Por quê? Porque vocês sabem que a água ela não vai permanecer constante durante toda a vida do projeto, né? Essa água ela vai diminuir, ela pode estar aqui no nível mínimo e depois pode ir aqui para o nível máximo. Então ela vai ficar oscilando de baixo para cima, de baixo para cima. Essa mudança no nível da água pode gerar um pouquinho de erosão aqui, nessa parte mais superficial, e essa erosão pode progredir até, inclusive, uma ruptura. Então, por isso que a gente tem essa camada de material superficial aqui, que vai proteger contra esses efeitos negativos da erosão provocada pela subida e pela descida do nível d'água, tá? Aqui embaixo, a gente tem o solo de fundação. Esse solo de fundação, se ele for totalmente impermeável,
ou quase impermeável, a gente não vai ter uma preocupação que é a percolação pela fundação, né? Só que na maioria dos casos a gente tem um solo mais permeável, solo menos permeável, temos algumas, se for uma fundação rochosa, a gente pode ter algumas fraturas, algumas descontinuidades que vão permitir essa passagem d'água, né? Então a gente tem que se preocupar com isso também, porque o fluxo dessa água que está aqui no nosso reservatório, ele em parte vai acontecer pela nossa barragem, porque ela é uma barragem de terra, e também em parte vai acontecer pela fundação. Então, se esse fluxo for muito grande pela fundação, a gente tem que fazer alguns elementos, como, por exemplo, essa trincheira. Olha, essa trincheira é tipo uma escavação preenchida com material compactado, que pode ser o mesmo material do corpo da barragem, que é um material mais impermeável, para evitar essa passagem de água, né? Porque, olha, vou tentar desenhar aqui. Se a gente tem água passando aqui, imagine, tipo, uma parte do fluxo vai ser por aqui, né? Vai procurar aqui, essas linhas de fluxo, elas vão procurar o nosso filtro. Depois de que chegar aqui no filtro, elas vão descer e vão sair de forma controlada, né? Isso que a gente quer. Mas quando a gente tem na fundação um material bastante permeável, essa água pode vir aqui, né? Então elas podem passar aqui pela fundação e pode se tornar uma coisa crítica. Então, por esse motivo que a gente vai construir essas barreiras, né? Então, por exemplo, aqui, desculpa, vamos voltar aqui, né? E essas barreiras, né, que seria essa trincheira de vedação e essas cortinas de injeção, elas são aqueles elementos que são construídos para evitar essa passagem excessiva de água pela fundação, né? Então, o que é uma trincheira de vedação? Simplesmente uma vala no sentido transversal, e essa vala é preenchida com material impermeável, que é um material compactado. O que são essas cortinas de injeção? São furos, né, com um preenchimento, por exemplo, de argamassa, de grout, jet grout, tem diferentes técnicas, diferentes resinas, diferentes aditivos que são utilizados ali para gerar uma barreira impermeável em profundidade e dessa forma evitar essa passagem excessiva de água aqui. Olha, isso aqui é como se fosse um bloqueio da água que poderá passar ali, né? Então a água está vindo aqui e ela encontra essa barreira e aí a gente não tem um fluxo excessivo, tá? Esses seriam esses elementos, tá? Outra coisa que pode ser feita nas barragens é o que aparece aqui como tapete impermeável, tá bom? O que seria esse tapete impermeável? Simplesmente esse material aqui adicional compactado. Para que é esse material? Esse material aqui, né? Vocês sabem que a água está aqui na parte de cima, né? Tudo isso aqui é água, que está gerando uma pressão. A água do nosso reservatório. Se a gente não tem esse tapete, essa água vai gerar uma pressão adicional por aqui, nesse ponto, se não existisse esse tapete. Então, com a construção desse tapete, a gente está ajudando que a água não consiga passar com tanta facilidade aqui para a fundação, e aí a gente tem um comportamento muito mais eficiente. Esse tapete impermeável é basicamente isso, é um tapete impermeável, é uma barreira à passagem da água no nosso reservatório, tá bom? Outro elemento que eu acho que vale a pena mencionar é isso aqui, que inclusive no trabalho vocês podem ter essas dúvidas e é bom que eu já tiro essas dúvidas para vocês. Isso aqui se conhece como borda livre. A borda livre o que é? É a diferença de altura entre a cota máxima da crista e a cota do nível da água máximo, né? Lembrando que o reservatório ele sempre vai ter um nível de água mínimo, que seria a quantidade de água mínima para essa barragem poder operar
No caso de barragens para hidrelétricas, seria esse nível de água mínimo em que a hidrelétrica ainda continua produzindo energia, gerando energia, né? Se a água desce desse nível mínimo de água, aí a gente teria um problema de operação. Talvez todo o projeto hidrelétrico tenha que paralisar. E isso vai acontecer nos meses mais críticos de falta de água, por exemplo, nos meses mais secos, tá? E nesse lado aqui, na parte superior, temos o nível de água máximo. Então, o que seria esse nível de água máximo? Essa seria a diferença entre a crista e o nível de água máximo, né? Aqui temos a borda livre. Então, esse nível de água máximo é a máxima cota que a água pode chegar ali na barragem. Acima desse nível de água máximo, a gente pode ter um problema, porque a água pode passar aqui pela parte de cima e pode gerar, inclusive, uma ruptura. Então, quando a água chega nesse nível de água máximo, aí, basicamente, as comportas do vertedouro têm que funcionar. O vertedouro tem que funcionar, e o vertedouro é aquela estrutura que vai retirar o excesso de água do nosso reservatório, tá? E vamos ter um outro nível, que eu não coloquei aqui no desenho, mas ele estaria por aqui no meio, que seria o nível de operação, tá? Esse nível de operação, então, como se fosse o nível médio, é aquele nível em que a barragem está operando normalmente. É o período mais eficiente, sem muita preocupação, a água está longe, a água está longe da altura crítica, do nível de água máximo, e também está longe do nível de água mínimo, tá? Seria mais ou menos ali no meio. Outras coisinhas que eu posso mencionar são os taludes que estão aqui. Por exemplo, esse talude desse lado é o talude de montante, onde temos o contato da água com o nosso corpo da barragem, né? Esse talude de montante. Nesse caso, o talude de montante, ele não tem bermas, né? O que são bermas? São esses elementos que estão aqui do outro lado. Nesse outro talude, que é o talude de jusante, né? Lembrando que montante é onde temos mais energia. Jusante é onde temos menos energia. Aqui está errado, é jusante, tá bom? Aqui no talude de jusante temos cobertura vegetal para proteger, temos canaletas de drenagem, né? Temos bermas, que são essas bermas aqui, que geralmente têm umas larguras, bermas ou banquetas, tá? Essas banquetas aqui, elas geralmente têm uma largura de 3 ou 4 metros, ou 2 metros, 2,5, tá? Vai depender ali do projetista, mas geralmente pelo menos 3 metros. E essas bermas aqui, elas também vão ajudar a estabilizar, e essas bermas também vão ser utilizadas no processo construtivo, tá? Ok. Poço de alívio é para dissipar as pressões, né? Porque imaginem, se a água que vem aqui pela fundação consegue passar, chega até esse ponto, o que poderia acontecer? Essa água poderia gerar uma pressão muito forte para cima. E essa pressão muito forte para cima é conhecida como uma subpressão. Isso é muito ruim para a barragem também, porque pode prejudicar a estabilidade. Então, esse poço de alívio, basicamente, é como se fosse uma trincheira drenante, uma trincheira de material granular. A água chega aqui, consegue sair, essa água vai chegar aqui nessa parte que também é um material drenante, que seria esse dreno de pé ou filtro de pé, e não vai ter nenhum problema na estabilidade desse talude de jusante. Então, por isso que esse poço de alívio é feito ali embaixo do dreno de pé, tá? Só que essa geometria que eu estou apresentando aqui para vocês é uma geometria típica desse projeto aqui, mas existem muitas outras. Por isso que eu coloquei no trabalho uma seção típica com filtro vertical e horizontal, outra seção só com filtro horizontal, e outra seção só com dreno de pé, e outra seção que seria aquela seção zonada, que é espaldares, lembrando que os espaldares são esses taludes, tá? Espaldares de um material um pouco mais drenante e um núcleo impermeável central. Seria uma outra seção típica que eu já falei
desses tipos de barragem e tipos de sessões em outras aulas, tá? Mas vamos começar aqui. O que seria nossa primeira análise? Que seria a análise de fluxo. A análise de fluxo é basicamente entender como acontece o fluxo dentro da barragem, dentro do corpo da barragem, e também como acontece esse fluxo na fundação da barragem. Em alguns casos, vai ser muito mais preocupante o fluxo pela barragem, e em outros casos, vai ser mais problemático o fluxo pela fundação. Tá? Vai depender do arranjo da barragem, da seção típica da barragem. Então, o que a gente faz aqui no programinha é uma coisa que vocês estudaram na mecânica dos solos. Inicialmente, a gente vai analisar as redes de fluxo, né? Que basicamente uma rede de fluxo é uma representação gráfica dos caminhos percorridos pela água, tá? E esses caminhos percorridos pela água podem ser representados por linhas de fluxo. Lembrando que esse fluxo é laminar, é um fluxo suave, é isso que a gente quer um fluxo suave, a gente não quer um fluxo turbulento ali que gera erosão. E essas linhas de fluxo vão representar as trajetórias de uma partícula de água que vai estar lá no reservatório, vai passar pelo interior da barragem e vai sair pelos elementos de drenagem da barragem, tá? Essa rede de fluxo, então, está conformada por linhas de fluxo e linhas equipotenciais, tá? Então, as linhas de fluxo são essas aqui. Entre duas linhas de fluxo temos um canal de fluxo e as linhas equipotenciais estão aqui, né? Entre uma linha equipotencial e outra linha equipotencial acontece o que conhecemos como perda de carga, que vocês vão lembrar ali da mecânica dos solos, a gente chamava essa perda de carga de delta H, tá? E uma linha de fluxo é aquela linha onde todos os pontos dentro dessa linha de fluxo possuem a mesma pressão, a mesma carga hidráulica, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, uma coisa um pouco mais prática. Aqui temos uma barragem. Essa barragem ela não tem elementos de drenagem, não tem filtros. E vamos supor que aqui na base, que a fundação, ela é totalmente impermeável, né? Então, o que vai acontecer? Aqui temos o reservatório, aqui temos a água. Nesse caso, são 10 metros de altura do reservatório. E a pressão nessa linha vermelha, a pressão da água, né, aqui, a pressão da água aqui é constante, né, que é basicamente igual à pressão gerada pelo reservatório, sim? Então, por isso que, como em todos esses pontos, a pressão é constante, então vamos ter a nossa primeira linha equipotencial. Aqui, essas linhas aqui estão representando, vou tentar até colocar com outra cor para entender um pouco melhor. Essas linhas aqui são as trajetórias de uma partícula de água, né? Então, olha, trajetórias. Eu poderia até desenhar mais, poderia fazer uma outra aqui. Lembrando que a gente pode resolver um problema desse tipo utilizando o conceito de redes de fluxo. A gente também pode utilizar algumas metodologias analíticas que são bastante complicadas e a gente pode utilizar métodos numéricos, como é o caso das diferenças finitas, dos elementos finitos, e é isso que a gente faz aqui no programinha, né? O programa ajuda bastante, porque se fosse para fazer manualmente, a gente teria bastante dificuldade, principalmente em geometrias muito complexas. O que eu vou explicar hoje aqui, eu vou utilizar uma geometria relativamente simples. No trabalho, vocês têm geometria simples, mas a gente pode fazer trabalhos bastante complexos, né, de casos reais, casos muito complicados, né? Então, nesses casos complexos, é que os programas computacionais ajudam muito, muito, que seria muito difícil fazer os cálculos de uma forma manual, tá? Então, vamos lá. Essas linhas azuis que eu desenhei aqui são linhas de fluxo, e essa linha verde aqui, ela também é uma linha de fluxo, porque a pressão em cada um dos pontos desses aqui são iguais.
Então, isso aqui se conhece como linha superior de fluxo. Aqui na parte de cima da barragem não temos fluxo d'água, né? E essa pressão aqui é igual à pressão atmosférica. Já para essas outras linhas, para essa e para essa, a pressão é muito diferente da pressão atmosférica. Por quê? Porque estamos dentro da barragem e aqui está acontecendo fluxo de água, tá bom? E essa linha marrom é uma linha que se conhece como linha de descarga livre. O que está acontecendo ali na linha de descarga livre? A pressão é constante também e é igual à pressão atmosférica. A carga hidráulica é igual à carga de posição. Ela não é uma linha equipotencial e ela não é uma linha de fluxo. Tá? Então, linhas equipotenciais seriam quais? Eu vou desenhar aqui, vou utilizar uma cor roxa. As linhas equipotenciais são essas. Essa, essa. Então, em cada um desses pontos, a pressão é igual, tá? A carga hidráulica é igual. E por isso que quando a gente passa de uma linha para outra, vamos ter um ΔH. Então, vocês vão lembrar que em mecânica dos solos a gente fazia esses problemas aqui assim, utilizando a lei de Darcy. Tá? Qual que é a lei de Darcy? Q igual a K vezes I vezes A. K é a permeabilidade, I é o gradiente, e A é a área da seção transversal. Então, a gente pode determinar, identificando as linhas de fluxo, identificando os canais de fluxo, identificando as linhas equipotenciais, que são essas. A gente podia determinar, por exemplo, a vazão, né? Então, vazão é igual a permeabilidade vezes H, que H é a diferença entre o nível do reservatório aqui e o nível do reservatório na saída do fluxo, número de canais de fluxo e número de faixas de perda de potencial. Então, nesse caso, por exemplo, utilizando uma permeabilidade de 2 por 10 a menos 8 metros por segundo, né? Uma H de 12 metros, número de canais de fluxo, 1, 2, 3. Faixas de perda de potencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente conseguia determinar a vazão por meio dessa fórmula, tá? Mas isso aqui é assunto de mecânica dos solos. Eu só quero relacionar porque vocês vão ver que tudo que a gente fazia em mecânica dos solos de uma forma manual, calculando vazão, calculando por pressão em diferentes pontos, calculando gradientes em diferentes pontos, a gente consegue fazer aqui no programinha de uma forma bastante simples, tá bom? E aí vocês podem perguntar, mas o que acontece, por exemplo, nas barragens de concreto? Então, nas barragens de concreto, o que acontece é que o elemento de concreto construído, ele é bastante permeável. Vai ter uma permeabilidade mínima, mas é porque muitas vezes existem falhas na concretagem, ou a gente vai ter trincas, fissuras no processo de cura do concreto, então a água vai passar pela parte central, que são as infiltrações no elemento de concreto. Mas de forma geral, a gente considera que esse elemento de concreto ele é bastante impermeável. Então, a nossa principal preocupação não é o elemento de concreto. A nossa principal preocupação relacionada com o fluxo é a fundação. Vocês podem ver aqui 3 exemplos, né? A mesma barragem, né? Então, por exemplo, aqui, as linhas de fluxo vão ser essas. As linhas de fluxo estão aqui. Isso aqui seria uma linha de fluxo, isso aqui é outra linha de fluxo, essa aqui é a outra linha de fluxo. Quais que são as linhas equipotenciais? As linhas perpendiculares. Isso aqui é uma linha equipotencial, isso aqui também, tá? Então, olha, o fluxo está acontecendo pela fundação. E em quais lugares que a gente tem uma preocupação maior? Nas quinas, nos cantos da barragem, a gente tem
gradientes elevados. O que quer dizer que os gradientes são elevados? É onde o fluxo tem uma velocidade muito alta. E esse fluxo, tendo uma velocidade muito alta, pode gerar erosão, pode gerar piping, que é aquela tubificação, pode gerar erosão interna. E esses fenômenos de erosão interna podem ir progredindo até a ruptura da barragem, né? Então, para evitar esses cantos, para evitar esses problemas de fluxo, a gente pode utilizar algumas cortinas. Lembra dos slides anteriores? Que eu falava das cortinas de injeção? Então, essa parte preta aqui, ela representa uma cortina de injeção. Então, quando a gente coloca essa cortina de injeção, a gente está criando uma barreira impermeável artificial, que seria jet grout, seria calda de cimento. Então, a rede de fluxo ela vai mudar. E eu poderia colocar essa cortina de injeção aqui do outro lado da barragem. E a rede de fluxo vai mudar. Então, o que seria um projeto de barragem? Um projeto de barragem seria, primeiro, ter um modelo pensado para um determinado local, conhecendo todas as propriedades de fluxo, resistência, deformabilidade. E aí a gente vai rodar, vai fazer análises dessa concepção, dessa geometria inicial. A partir dos resultados dessas análises de fluxo, estabilidade de taludes e tensão de formação, aí a gente pode fazer mudanças. Então, por exemplo, quais que seriam essas mudanças? Mudanças de geometria, mudanças nos drenos, nos filtros. A gente pode incluir essas cortinas impermeáveis, a gente pode incluir trincheiras de vedação e vai fazendo alterações até chegar numa barragem com um comportamento adequado. Isso que seria um projeto de barragens. É dessa forma que a gente faz um projeto de barragens. Então, por isso que eu coloquei para vocês um trabalho, onde já vou deixar por aqui, que estou falando demais. Então, vamos agora para o programa de GeoStudio, né? Então, esse projeto de barragem seria basicamente ir fazendo análises, ir entendendo o comportamento da minha seção analisada e ir fazendo alterações. Vocês vão fazer aí, só que vocês vão fazer no trabalho só a primeira parte. Como assim que é a primeira parte? Vocês vão fazer uma análise inicial e vão fazer comentários, por exemplo, o fluxo está ok, o fluxo é adequado, os gradientes são muito altos, os gradientes são muito baixos, a estabilidade de taludes é garantida, tem fator de segurança altos, a gente está, não sei, as deformações, os recalques são muito elevados, tem que ter uma atenção especial, tem que mudar alguma coisa, a gente faz esse tipo de análise, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Vou abrir para vocês aqui rapidinho. Tá. Vamos lá. Então, vamos começar com o programa GeoStudio. Então, vocês vão abrir o GeoStudio e essa aqui é a cara do GeoStudio, tá? Vamos começar. Então, vamos começar aqui com projeto novo, né? Vamos colocar aqui sistema métrico. E essa versão do GeoStudio tem análises 3D também. Então, por enquanto, vamos fazer análises em 2 dimensões e vamos começar com as análises de fluxo. Quais que são as análises de fluxo? São as análises utilizando o módulo CIP, CIPW. Então, vou escolher aqui, tá? Deixa eu tentar ver uma coisinha aqui rapidinho. Não, tá bom. Tá, então vai abrir essa janela aqui. O que seria essa janela? Essa janela, então, vai ser a configuração inicial da análise. Então, aqui, olha, tipo de análise. Temos 2 tipos, Steady State e Transient. Steady State é fluxo estacionário, ou seja, aquela análise da barragem de operação, onde o nível de água vai ser constante. E esse transiente
vai ser uma análise onde o nível d'água ele pode mudar ao longo do tempo. Então, lembrando das etapas construtivas, quais que são as principais etapas que a gente analisa na análise de uma barragem? Temos as etapas de construção, construção por etapas. Temos a análise de final de construção. Temos a análise de operação, quando já tem água. Então, essa operação, quando tem água, então a gente utiliza o steady state, que seria o fluxo estacionário. Temos também uma análise, que seria uma análise de rebaixamento rápido, que acontece em alguns casos quando a barragem é esvaziada de forma acelerada, em poucos dias o nível do reservatório cai, e isso ali temos essa condição do tempo, né? Temos essa variável do tempo entrando ali. Então, nesse caso do rebaixamento rápido, a gente utiliza o transiente. Mas vamos começar aqui, por enquanto, com fluxo estacionário. Então, vamos escolher fluxo estacionário, fechar, tá? Ok. E essa seria a interface do nosso programinha. Temos várias formas de ingressar com a geometria. Então, por exemplo, uma dessas formas de começar com a geometria é aqui, em definir, olha, definir, por exemplo, pontos. E aqui eu posso colocar, vou mostrar para vocês antes qual que seria a barragem que a gente vai analisar. A gente vai analisar essa geometria, que é uma geometria bastante simplificada, tá? Uma barragem de terra homogênea, ela não tem filtro vertical, ela simplesmente tem um dreno de pé aqui, que seria essa parte amarelinha, para ajudar na dissipação de pressões d'água, para conduzir essa água, porque se a gente não construísse essa parte amarela, esse dreno de pé, a água vai sair com uma velocidade muito alta por aqui e poderia gerar problemas de estabilidade no talude de jusante. Então, a gente constrói esse dreno de pé aqui, é uma barragem relativamente pequena, né? 20 metros de altura, mas lembrem da classificação. A partir de 15 metros de altura já é considerada uma grande barragem. Então, isso aqui, apesar de que é relativamente pequena, para efeitos práticos, é considerada uma grande barragem. Temos 10 metros aqui de largura de crista. A água no reservatório está numa cota de 18 metros, considerando que essa cota aqui seria a cota zero, né? 18 metros de lâmina de água. E aqui na saída, vamos considerar que temos uma lâmina de água de 2 metros de espessura, tá bom? A barragem ela tem uma largura de 50 metros nesse sentido. E a gente está fazendo uma análise bidimensional. A gente está fazendo uma seção transversal. Não interessa se ela tem 50, 100, 150, 200 metros para lá, né, para entrando no quadro, na tela, porque a gente está fazendo uma análise bidimensional. A gente pegou a seção crítica, que seria geralmente a seção de maior altura, ou onde temos os materiais mais complexos, e estamos analisando essa seção transversal, tá? Aqui eu coloquei algumas coordenadas de alguns pontos e a gente pode inserir a geometria dessa forma. A gente pode inserir pontos, depois inserir linhas e depois inserir regiões. O que seria uma região? Seria naquelas áreas da nossa seção transversal que possuem o mesmo material. Então, por exemplo, nesse caso aqui, temos simplesmente 3 regiões. Essa região verde, que seria o corpo do aterro, que seria o material argiloso. Essa região amarela, que seria o material granular. E aqui embaixo temos a região branca, que é a fundação da barragem. Essas seriam nossas 3 regiões. Então, vou mostrar para vocês essa primeira forma, que seria inserir linhas, inserir pontos, depois inserir linhas e depois criar as regiões. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui o programinha e simplesmente vou colocar as coordenadas. Essas coordenadas, elas vão ficar disponíveis para vocês na aula, tá? Então, por isso que eu não vou deixar por aqui e vou colocar diretamente essas coordenadas, vocês vão ver. Então, eu posso começar aqui, por exemplo. A primeira coordenada seria 10 metros, 0. A segunda seria 28, 18.
A terceira seria 30, 20. A quarta seria 40, 20. A quinta seria 52, 8. A próxima seria 58, 2. A próxima seria 60, 0. A próxima seria 44, 0. Se eu não errei nada, vamos ver. Aqui a gente já tem os pontos necessários para construir nossa barragem, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, vamos pegar aqui em definir. Vamos escolher aqui draw, né, que seria desenhar. Aqui temos ver. Antes de continuar, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos a interface. Ver, né, onde a gente escolhe algumas preferências de visualização, tamanho de legendas, por exemplo, esses números que aparecem aqui dos elementos, eu posso aumentar os tamanhos aqui em preferências, olha, View, Preference, posso aumentar os tamanhos aqui, olha, Point Labels, posso colocar um pouquinho maiores, tá? Aí depois vocês vão navegar um pouquinho para entender melhor o programa e eu vou fazer só o procedimento básico, tá? Então vamos aqui em Draw, Lines, então eu posso fazer uma linha assim, olha, entre 1 e 2, entre 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, 8 e 6, posso sair e continuar depois, Draw, posso entrar também aqui diretamente, olha, a mesma coisa, Sketch Line, desenhar linha. Pronto, eu já tenho essa geometria básica. O que faltou? Faltou aqui fazer outras linhas da fundação, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui, não é necessário fazer os pontos, eu posso fazer as linhas diretamente sem os pontos. Tá? Só estou colocando uns exemplos para vocês. Então, aqui a gente já tem a nossa geometria, tá? Isso aqui faltou, acho que aqui faltou essa linha, deixa eu ver. Draw lines. Faltou uma linha aqui entre o número 1 e o número 8. Ok. Só que, olha, por enquanto a gente só tem na geometria. A gente tem que criar algumas regiões para poder inserir os materiais. Então, eu vou aqui em Draw, Regions, e eu posso escolher aqui, então, por exemplo, qual que seria a minha região? Lembrando, região está associada com material. Então, eu tenho que separar as áreas que vão receber posteriormente o mesmo material. Eu posso fazer assim, entre 1, 2, 3, 4, 5, 8. Olha, então aqui temos a nossa região 1. Vamos para a região 2. Região 2. Qual que seria a região 3, a fundação? Tem que fechar tudo, tá bom? Pronto. Então, olha. Agora a gente tem região 1, região 2 e região 3. Região 1 é o corpo do aterro. Região 2 é o dreno de pé. E região 3, nesse caso, é a nossa fundação. Vocês, no trabalho, cada um tem geometrias diferentes. E vocês têm que pensar, inclusive, tem que fazer o desenho. Então, não é bom fazer aqui diretamente do jeito que eu estou fazendo. Eu só queria mostrar para vocês como é o procedimento para fazer ali, como a gente faria, como a gente inseriria diretamente no nosso programa GeoStudio. Só que geralmente as nossas geometrias elas são tão complexas que a gente vai ter o nosso projeto em AutoCAD. Então é muito mais fácil importar a geometria do projeto de AutoCAD para cá, né? E depois fazer pequenos ajustes aqui mesmo dentro do programa. Então vou mostrar para vocês isso. Então vou voltar aqui, não vou salvar, vou abrir novamente o programa, tá bom? Esperar um pouquinho. Ok, pronto. Então, vou abrir novamente uma página em branco e vou importar Metric 2D, SIP, Steady State, fechar. Ok.
Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente tem que importar isso ali de AutoCAD. Só que uma coisinha importante para vocês. Para poder trazer uma geometria do AutoCAD para cá, a gente tem que ter o nosso formato em AutoCAD de uma forma específica. Então, a primeira coisa é que a gente vai criar o nosso desenho no AutoCAD e vai salvar como .dxf. É um formato do próprio AutoCAD, né? Então, vocês vão lá salvar como .dxf, tá? Essa seria a primeira coisa. A outra coisa importante é que cada região ela já tem que estar separada no próprio AutoCAD, né? Então, no próprio AutoCAD a gente já faz as regiões e cada região ela vai estar delimitada por uma polilinha fechada. Então, vocês têm que fazer tudo com formato polilinha, vão converter, por exemplo, se vocês têm um formato no AutoCAD tradicional, aí você seleciona cada uma das linhas, botão direito e vão converter essas linhas para uma polilinha. Botão direito nessa polilinha e vamos selecionar polilinha fechada. Então, cada uma das regiões tem que ser uma polilinha fechada, tá? E para não ficar complexo na hora de importar, vocês vão utilizar uma única layer. Como assim? Uma única camada. Vocês não podem separar, por exemplo, a região 1, camada 1, camada amarela, layer vermelha. Não, vocês vão utilizar só uma camada, tá? Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui como é que eu criei ele. Então, File, Importar. Tenho aqui uma pasta com geometrias e seria essa aqui, etapas construtivas. Vou explicar por que nosso desenho aqui ele está um pouco diferente do que eu já tinha mostrado para vocês, que seria esse, tá? Então, vamos lá. Então, olha, vamos selecionar. Olha que ele aqui está em .xf, tá? Que seria o formato de arquivo de AutoCAD. Vamos abrir aqui. Eu tenho uma layer que chama Regions e pronto. Sim? Está um pouco diferente daquilo que eu já tinha mostrado para vocês. Por quê? Porque tem algumas linhas horizontais aqui adicionais. E por que eu criei isso? Basicamente porque essas linhas horizontais, elas representam as camadas construtivas, né? Então, lembra que a construção de uma barragem, ela não acontece da noite para o dia. Principalmente aquelas barragens grandes, né? A gente demora, inclusive em muitos casos, a gente demora anos para executar essa barragem. Então, por isso que a gente, para poder simular a construção da barragem no programa GeoStudio, né, principalmente na etapa de tensão de formação, o que eu vou fazer aqui no começo, tudo bem, não faz diferença ter essas linhas horizontais. Mas um pouco mais para frente, nas análises de tensão de formação, vão ser fundamentais essas linhas horizontais, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, primeiro, a gente já tem aqui regiões. Olha, região 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 8 regiões. Mas a região 1, 3, 5, 6 e 7 são no mesmo material. A região 4 e 2 são no mesmo material. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar os materiais. Então, vamos em definir materiais, tá? E vamos criar os materiais. Como estamos inicialmente na análise de CIP, que seria análise de fluxo, a principal propriedade que a gente tem que conhecer dos nossos materiais é a permeabilidade, porque vamos fazer uma análise de fluxo de água na barragem. Então, vamos lá, vamos colocar, eu vou trabalhar até com os mesmos parâmetros que eu coloquei para vocês no trabalho. Então, eu vou criar um primeiro material, que eu vou chamar de corpo do aterro, tá? Vamos escolher aqui saturado. Dá para fazer uma análise de saturado, não saturado, só que aqui a gente tem que ter muitas outras propriedades. A gente vai começar aqui fazendo uma análise um pouco mais básica, né? Uma análise simples. Então, vamos considerar que nossos materiais são saturados. Só que nem sempre, né? As barragens, pelo menos esse corpo do aterro, ele nem sempre vai trabalhar totalmente saturado. Então, a gente está fazendo uma simplificação.
Mas aí depois, quando vocês conhecem um pouco mais sobre os programas, sobre as análises, vocês podem explorar algumas análises um pouco mais complexas, tá? Mas vamos começar aqui com saturado. Vou voltar aqui. Saturado, tá? E a gente vai escolher aqui a permeabilidade. Então, olha, condutividade, que é um sinônimo para permeabilidade. Permeabilidade em X, então eu vou escolher aqui, vou procurar aqui as propriedades que eu mandei para vocês. Então, por exemplo, uma argila, eu coloquei lá no nosso, vou abrir aqui para vocês verem aqui, né? Então, estou trabalhando com essas propriedades aqui. Esse corpo do aterro, eu vou selecionar a argila, tá? Então, vamos lá. Argila. Então, a permeabilidade dessa argila, deixa eu trazer para cá. 1 por 10 a menos 9. Então, eu posso escrever assim diretamente. 1 é menos 9. Tá? Esse KY, KX, KZ, KX, eu vou deixar em 1. Porque aqui, o que seria isso? Seria a relação entre a permeabilidade vertical e horizontal. Se a permeabilidade vertical e horizontal são iguais, então quer dizer que é 1. Aqui é KZ, KX, é a relação entre a permeabilidade no outro eixo e em X. Então, eu vou também assumir que a permeabilidade é igual em todas as direções. Se eu tivesse uma campanha experimental muito boa, com ensaios de permeabilidade em diferentes eixos, eu poderia simplesmente colocar aqui qual que seria essa relação. Por exemplo, se a permeabilidade em Y é a metade da permeabilidade em X, então, eu coloco aqui que KY, KX é 2. Né? Seriam essas relações entre a permeabilidade. Se a permeabilidade não fosse, se as nossas permeabilidades elas não fossem totalmente horizontais, senão que tem uma componente inclinada, porque, por exemplo, tem um plano de fraqueza ou uma descontinuidade, algum caminho preferencial de fluxo, eu não tenho que trabalhar com 90 graus, eu poderia trabalhar com 40, com 45. Então, são coisas que vão somando complexidade no assunto, mas por enquanto a gente vai deixar só a permeabilidade em X e assumindo que a permeabilidade é igual em todas as direções. Isso aqui é simplificado, geralmente os materiais não têm a permeabilidade igual em todas as direções, mas vamos deixar assim. Pronto, então vamos adicionar o segundo material, que seria um material de dreno de pé, que seria um material de filtro, que é basicamente uma areia, vamos escolher saturado. E a permeabilidade, vamos escolher como 1 por 10 a menos 4. Então, vamos, 1 e menos 4. Tá? Uma permeabilidade muito maior, 0,0001 metros por segundo. Tá? E vamos adicionar um terceiro material, que seria, aqui a gente pode mudar as cores, né? Então, vou mudar aqui as cores. Esse terceiro material é o material de fundação. Vamos trabalhar com a permeabilidade de 3 por 10 a menos 6. Saturado, 3 e menos 6. Pronto. Vamos ver se as cores estão boas, mais ou menos. Ok, pronto. Como é que a gente vai colocar os materiais aqui? Então, a gente pode vir aqui em definir, não, em draw, materiais. Então, qual que seria o corpo do aterro? É isso aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Tudo isso aqui é corpo do aterro. A gente vai selecionar aqui, porque aqui está selecionado regiões. Então, a gente vai selecionar as regiões que tem cada um desses materiais. O dreno de pé, vamos escolher aqui. Aqui e aqui. A nossa fundação, aqui. Tá? Essa cor ficou forte. Eu posso editar aqui. Eu posso vir em definir materiais. Posso editar essa cor para uma cor um pouquinho mais clara. Melhor, né? Para não ficar assim. Pronto? Beleza, então a gente já colocou a nossa geometria, importou a geometria do AutoCAD, definimos as permeabilidades dos materiais, que é o que importa para uma análise de fluxo,
E agora vamos começar com os nossos resultados. Então, primeira parte, vamos determinar o comportamento de fluxo na operação da barragem. Tá? Então, vamos fazer a primeira operação. Quais que são as duas etapas importantes de análise nesse programa CIP? Operação da barragem, que é quando o fluxo de água está estabelecido, ou seja, o nível de reservatório está lá em cima, no nível de operação, tá? E temos também a etapa de rebaixamento rápido, que seria quando o nível do reservatório está, por exemplo, na cota máxima de água, e em 1, 2 semanas vai para a cota zero. Então vamos fazer isso também, mas vamos começar primeiro com a etapa de operação. Então vamos lá, eu pus inclusive aqui, em Project Explorer, eu posso colocar aqui definir projeto e eu posso já colocar um nome aqui, olha, CIP, eu vou colocar renomear e vou colocar o título aqui, eu vou chamar ele de operação, tá bom? Só para que não fique confuso, operação. Então, posso fechar aqui. E, basicamente, agora eu tenho que definir as condições da água, nível do reservatório. Então, lembrando que nosso projetinho, ele tem 18 metros de altura da água em montante e 2 metros de altura de água em jusante. Então, vamos fazer isso. Como? Vamos definir boundary conditions. Tá? Vamos apagar essas que já existem aqui. E vamos criar uma. Vamos adicionar uma boundary condition, que seria a condição de contorno, né? E vamos escolher aqui water total head, que seria carga d'água, cabeça d'água, tá? Vamos escolher uma condição constante de 18 metros e vamos chamar ela de nível de água montante. Vou colocar uma corzinha azul. Ok. Então, nível d'água de constante, 18 metros, tá? E vamos adicionar outra, que vamos chamar de N.A, nível de água de jusante, do tipo Water Total Head, carga da cabeça d'água, né, constante de 2 metros, que seria jusante, e vou escolher uma corzinha mais rosinha por aqui, tá? Ok. Beleza. Então, já tenho essas duas condições. Agora, a gente tem que desenhar essas duas condições. Como? Draw, boundary conditions. E vamos selecionar aqui linhas. Linhas. E vamos escolher nível de água de montante. E vamos desenhar, vamos clicar nessa linha aqui, onde temos o reservatório. Então, vamos clicar aqui, 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 aqui e aqui. Ele vai entender que em todas essas linhas vai aplicar uma carga d'água de 18 metros de altura. E em jusante, a gente vai escolher essa última linha e essas aqui, tá? Tá bom? Ok. Então, a gente já tem carga d'água de montante, carga d'água de jusante. Em montante, temos uma carga de água de 18 metros, uma altura de reservatório de 18 metros, e aqui temos uma altura de reservatório de 2 metros. Por isso que eu só escolhi essa linha aqui. Porque daqui, olha, da cota, aqui temos a cota 30 em Y, e aqui temos a cota 33. Então, o nível de água de 2 metros, ele vai ficar mais ou menos por aqui, tá? Então, vai funcionar, ok? Já temos os nossos materiais e a gente pode fazer a nossa análise, nossa primeira análise. Então, desse lado aqui esquerdo, temos o painel de cálculo, né, que está aqui. Então, a gente pode simplesmente apertar o botão Start. Vamos ver se tem algum erro. Antes disso, temos que salvar. Eu vou colocar aqui aula. Vou colocar aqui aula. Turma
25.1, tá? Vamos salvar por aqui. Beleza. Pronto. E está calculando bastante rápido, porque está utilizando uma geometria simples, tá? E, ok. Em alguns, quando a gente já tem algum programa com uma geometria bastante complexa, aí a gente pode ter algum tempinho de processamento, né? Esse programa ele trabalha de uma forma simples, mas tem outros programas computacionais que, dependendo da geometria, da complexidade da geometria, a gente pode demorar dias ou semanas simplesmente o computador rodando, e tem que ser um computador bom. Esse programa não, esse programa qualquer computador roda e é bastante tranquilo, tá? Ok, então o que que a gente está analisando aqui? Vamos ver se não tem algum erro, se está tudo bem. Vamos tentar analisar os resultados. Então, a primeira coisa aqui, tá? Aqui nessa parte, olha, nessa parte superior, temos Draw Contours. A gente pode acessar neles aqui também, Draw Contours. Aqui a gente pode até apagar esses que tem aqui. Vamos deixar assim, só para vocês entenderem o que que estou falando aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos apagar isso. Apagar só para que vocês entendam do zero o que que são essas coisas que aparecem ali, tá? Beleza, essas setas, elas estão mostrando que aqui a gente tem vetores de fluxo. Essas setinhas, elas são vetores de fluxo. Está indicando qual que seria o fluxo preferencial da água na nossa barragem. Então, por que que temos mais setas aqui na parte de baixo e no dreno? Porque a gente está trabalhando com uma barragem homogênea. Esse material amarelo, ele tem uma permeabilidade muito baixa. Vamos lembrar aqui quanto que é. 1 por 10 a menos 9. O solo da fundação, ele tem uma permeabilidade de 3 por 10 a menos 6. E o dreno de pé tem uma permeabilidade de 1 por 10 a menos 4 metros por segundo. Então, a maior parte da água, a água sempre vai procurar o caminho mais fácil. A água vai tentar vir pela fundação e pelo dreno. Então, nesses casos que a gente também teria que, às vezes, fazer uma vala e fazer um sistema de vedação, uma trincheira de vedação aqui para evitar essa passagem excessiva de água pela fundação. Mas ok, vamos analisar aqui. Vamos em Draw Contours. Vamos fazer uma coisa antes. Vamos selecionar aqui, olha, Draw Flow Paths, caminhos de fluxo. Então, vamos primeiro desenhar os caminhos de fluxo. Vamos selecionar nesse ícone e a gente vai clicar aqui, aqui, aqui. Vamos clicar em vários lugares. Olha, esses aqui são os nossos caminhos de fluxo. Essas linhas verdes, elas são as trajetórias das partículas da água. Então, elas vêm pelo interior aqui da barragem também e vão tentar sair aqui pelo filtro, ok? Draw, vamos em Draw Contours. Vamos adicionar um, que vamos chamar aqui de linhas equipotenciais. Categoria por opressão, parâmetro, carga total. Então, olha que interessante. A gente pode colocar as legendas aqui, clicando em Draw Contour Labels. Então, a gente pode começar assim, olha. Depois eu vou colocar um pouquinho, vou aumentar o tamanho para vocês entenderem aqui, tá? Então, vamos lá em View, Preference. Vamos aumentar um pouco esses tamanhos aqui. Olha. Então, a gente está começando com 18 metros d'água
Depois estamos vindo para 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, até chegar aqui, né, que temos 2 metros. Então, lembrando, ele parte de 18 de altura de reservatório e vai até 2 metros. Cada uma dessas linhas vermelhas são os contornos da carga total da água, da pressão, tá? Carga piezométrica. Então, ela vem de 18 metros para 2, ok? As linhas verdes são as linhas de fluxo. A gente também pode ir aqui em Draw, Contornos, adicionar uma outra, que seria por opressão. Então, categoria por opressão e parâmetro pressão da água. Então, olha, essa seria a pressão da água. Então, já temos mais uma. A gente também poderia aqui, vamos lembrando do nosso trabalhinho, vamos abrir aqui, quais que seria o que está sendo pedido, olha. Análise de percolação, cálculo da vazão, gradientes críticos, linhas equipotenciais, linhas de fluxo por pressão, durante a etapa de operação, e variação de por pressão durante a etapa de rebaixamento rápido. Então, vamos lá. Tá? Então, o que está faltando? Está faltando vazão e gradientes. Então, vamos em Draw, Contour, vamos adicionar os gradientes. Espera aí, que isso aqui eu não coloquei o título. Isso aqui seria por pressão. E vamos adicionar os gradientes. Gradientes. Então, vamos escolher aqui categoria fluxo. Espera aí, calma. Aqui, olha, water gradient. Ok. Então, olha, aqui temos os gradientes, podemos colocar também as legendas. Sempre para colocar legendas é aqui. Colocar legendas. Então, podemos ir aqui, olha, 0.8, 0.75. Os vermelhos são os gradientes máximos e azuis são os gradientes mínimos. Olha. Então, estamos tendo um gradiente máximo de 0.8, que é um gradiente relativamente alto para uma barragem de 20 metros de altura, e um gradiente de 0,75. Então, onde temos os gradientes máximos é onde temos as maiores velocidades de fluxo. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado nessa região. Por isso que é importante colocar um hip-rap, por isso que é importante fazer alguns tratamentos contra a erosão, por isso que é importante melhorar o nosso sistema de drenagem. Então, talvez colocar um dreno vertical aqui no meio seria mais indicado para evitar essa concentração de gradientes altos. O que seria um gradiente alto? Um gradiente acima de 0,8, acima de 1, 1,5, um gradiente de 2, de 3, são gradientes altíssimos, 4 são gradientes altíssimos, que como é que a gente resolve isso? Com elementos de drenagem. Então, onde tem gradientes altos, a gente tem que pensar em sistemas de drenagem para não acontecer processos de erosão interna, processos de piping, de plastificação, processos de ruptura, né, que são processos progressivos de ruptura. Beleza, então já temos aqui, sempre aqui em Draw, Contornos, então temos linhas equipotenciais, com as legendas, linhas de fluxo, são essas linhas verdes, que são os caminhos preferenciais da água. Nesse caso, principalmente, a gente está tendo fluxo pela fundação. Vetores de fluxo são essas linhas pretas, essas setas pretas estão indicando o caminho preferencial da água. Por opressão, eu posso colocar as legendas da por opressão aqui. Vamos colocar. Olha. Tá, olha. Tá.
que quer dizer esses valores? Esses valores estão mostrando que o fluxo da água realmente está acontecendo aqui embaixo, tá? Beleza, e agora vamos calcular a vazão, tá? Então, para calcular a vazão, né, a gente tem que vir aqui em Draw, em gráfico, né? Vamos selecionar, vamos adicionar aqui, deletar, vamos adicionar um gráfico, que vou chamar aqui de vazão. Então, vamos deixar aqui malha. Aqui vamos escolher fluxo da água, water rate, que significa vazão, versus Y. Todos, né? Como assim? Então vamos ver como é o comportamento do fluxo da água, da vazão da água, no eixo Y. Por quê? Porque eu vou escolher aqui, olha, set locations. Vamos ver como é que a gente pode escolher aqui. Pode escolher vários pontos. Deixa eu ver que a gente tem pouquíssimos pontos, porque é uma geometria bastante pequena. Então vamos voltar aqui, Draw, Graph, Set Locations. Aqui, seção transversal. A gente pode fazer assim. Calma. Draw. Vamos melhorar aqui. Vamos escolher uma linha melhor. Draw. Gráfico. Vazão. Vamos escolher uma linha. Selecionar geometria. Então vamos escolher essa linha aqui. Basicamente a linha do filtro. Tá? Vamos dar um Ctrl para selecionar as duas linhas e mostrar gráfico. Então aqui temos o gráfico da vazão. Sim? A gente pode somar. E esse seria o gráfico aqui. Então qual que seria a nossa vazão máxima? A gente está falando de uma vazão de 1 por 10 a menos 18, esse ponto aqui, 1,49 por 10 a menos 18 metros cúbicos por segundo. É uma vazão bastante baixa, porque lembre que muita grande parte da vazão está acontecendo pela fundação. Então, a gente pode fazer assim também, a gente pode escolher, inclusive, outro ponto para determinar a vazão. A gente pode vir aqui e a gente pode escolher essa linha. Essas duas linhas aqui, vamos ver se a vazão é um pouco maior. Não, aqui a vazão vai caindo. Menos 2 por 10 a menos 6. Então, na verdade, a melhor forma seria essa linha aqui mesmo. Vamos de novo. Draw, Graph. Vamos escolher a nossa geometria. Escolher essas duas aqui. Ok. Esse seria o nosso gráfico da vazão, tá? Então, a gente pode chamar ele aqui de vazão, salvar, ok. Então, a gente já tem vazão, linhas de fluxo, linhas equipotenciais, gradientes para nossa etapa de operação. Só que está faltando uma outra etapa, que seria a etapa de rebaixamento rápido. Então, vamos lá. Então, a gente tem que... Aqui, a gente está na parte de resultados. Vocês podem ver aqui na parte superior esquerda da tela, a gente está nos resultados. Para poder mexer com a geometria, com as nossas etapas de projeto, com as nossas análises, temos que voltar para o painel de definição. Então, resultados, definição. Em definição, vamos clicar aqui em definir projeto e vamos criar uma nova análise, que seria uma análise de rebaixamento rápido. Então, como é que funciona essa análise? Então, aqui a gente simplesmente vai selecionar a operação, botão direito, adicionar análise de CIP, e aqui na análise de CIP a gente já não vai escolher Steady State, senão que vamos escolher Transient, que seria uma análise transiente, uma análise
onde o tempo é importante. Então, vamos escolher aqui transiente e vamos fechar. Então, olha, simplesmente eu quero mudar o nome, eu vou aqui em renomar, vamos renomear isso aqui e vamos chamar de rebaixamento rápido. Em quantos dias que vai acontecer o rebaixamento rápido? A gente pode inclusive combinar agora, vamos combinar como 10 dias, sendo o rebaixamento rápido, vamos considerar uma semana. Vou colocar aqui assim, 7 dias, ok? Então, aqui a gente tem várias, esse seria nosso painel, nosso explorador de projeto, a gente tem operação, que seria o que a gente já fez, não vamos alterar mais, porque a gente vai agora trabalhar aqui em rebaixamento rápido, sim? Então, o que muda no rebaixamento rápido? O que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte, a única coisa que vai mudar no rebaixamento rápido seria definir boundary conditions, tá? Só que nosso nível de água de montante, ele não vai ser constante. Agora a gente vai ter uma função, que seria uma função de rebaixamento rápido. Então, por exemplo, no tempo zero, a altura vai ser 18 metros. No tempo de 7 dias, a altura vai ser 0, ou vai ser 2 metros, que seria o mesmo nível de água de montante e de usante no final dos 7 dias. Então, a gente pode escolher aqui uma função. A gente vai adicionar essa função, que vamos chamar aqui de rebaixamento rápido. Podemos escolher esse spline data point, não vai ser nada. Esse aqui é o método da função, mas como a gente só vai ter 2 pontos, então não tem nenhum problema. Tá? Então, a gente vai fazer assim, olha. Aqui, no tempo, vamos lá. No tempo 0 dias, olha aqui que está em dias. A altura da água é 18 metros. Adicionar. No tempo 7, em 7 dias, a altura da água vai ser 2 metros. Então, essa aqui é a nossa função de rebaixamento. Do dia 0 de 18 metros para o dia 7 do dia 7 de 2 metros de altura igual ao nível de água de jusante. Então, olha, essa é a única coisa que vai mudar. Tá? Então, vamos rodar de novo e vamos ver se realmente a gente está... Se está acontecendo, tá? Deixa eu ver uma coisinha aqui em projeto, em análise de projeto de rebaixamento rápido, que a gente escolheu aqui transiente, né? Vamos ver como é que está a configuração do tempo. Então, aqui. Water. Ok. Time. Olha, aqui a gente pode fazer vários passos. Um dia. Ok. Número de passos 7. Para ver como muda tudo. A gente pode fazer aqui uma análise de 20 dias. Duração de 20 dias. 20 steps. Do dia 1, vamos colocar 15, né? Porque então o nosso programa ele vai mostrar para a gente o que está acontecendo em cada dia. Então, no dia 1, dia 2, dia 3, se a gente faz uma análise aqui de um ano, então, por exemplo, a duração, vamos colocar aqui 365 dias, tá? Só que não vale a pena fazer uma análise de 365 dias a cada dia o que está acontecendo, né? Então, o melhor seria utilizar o incremento exponencial. Vamos selecionar aqui, por exemplo, uns 20 steps. Então, ele vai me mostrar resultados. O que acontece no dia 2, no dia 4, no dia 7, no dia 10, no dia 14, e aí vai aumentando exponencialmente. E depois vai me mostrar o que acontece, por exemplo, no dia 113, 168, 200, 300. Isso aqui a gente vai ajustando de acordo com os resultados, de acordo com as nossas necessidades.
Por exemplo, em projetos de grande porte, quando o material é muito impermeável e acontece um rebaixamento rápido, a pressão ela vai cair imediatamente, mas depois ela vai se recuperar. E essa recuperação pode ser 1 ano, 2, 3 anos. Então a gente pode ter a necessidade de analisar o que acontece depois. Então por isso que a gente vai alterando essa configuração do tempo. Então eu vou deixar assim, 20, 20 dados de análise. Vamos analisar durante 365 dias, mas o rebaixamento rápido acontece em 7, só que depois a gente vai analisar o que acontece depois dos 7 dias, como é a recuperação, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, o fator de segurança, nos primeiros dias, como a água vai caindo, o fator de segurança do talude de montante, ele vai ter uma queda do fator de segurança. Só que depois do 7º dia, quando ele vai estabilizando e o talude vai drenando, isso aí depende da permeabilidade do talude. Quando acontece essa drenagem do talude, o fator de segurança vai se recuperando e vai voltando à normalidade. Então, isso é importante para nossas análises. Ok, vou fechar aqui e vou calcular. Ah, tá, calma. Temos aqui um erro. Boundary condition de 18 metros não é válida. Deixa eu ver aqui, então, o que a gente está fazendo errado. Definir boundary conditions, nível de água de montante. Ah, tá, eu não escolhi aqui, olha. Eu criei a minha função de rebaixamento rápido, mas não selecionei ela. Então foi isso, ele não estava encontrando a função. Então vamos lá, calcular, vamos ver se era isso. Pronto, parece que agora foi. Vocês vão ver a diferença de quando a gente faz uma análise transiente e uma análise estacionária. Então vocês vão ver que, por exemplo, na análise transiente, a gente pode analisar as mesmas coisas. Draw, contours, a gente pode ver as linhas equipotenciais, tá? Pode colocar as legendas aqui que estão faltando, né? Por que que está diferente? Se eu coloco em legenda e seleciono no mesmo ponto, elas vão apagando, tá? Porque essa dúvida ela é bastante frequente, então vou apagar elas. Então, qual que seria a diferença? A diferença é que eu posso ver as linhas equipotenciais ao longo do tempo. Olha aqui na parte inferior. Olha. Steps. Olha, steps. Então, por exemplo, o que acontece no dia 0? No dia 0 é quando a água está normal em 18 metros. Então, as linhas equipotenciais são iguais às que a gente já gerou na análise anterior. Mas o que acontece aos 2 dias? Olha, já vai mudar. O que acontece em 4 dias? O que acontece em 7? Em 7 já não temos mais pressão da água, então não temos mais linhas equipotenciais, tá bom? Mas em 4, em 2, vamos apagar isso aqui. Vamos ver, por exemplo, o que acontece com os gradientes. Então, a gente vem aqui em Draw, Contours e seleciona os gradientes. O que acontece no 0? Os mesmos gradientes que a gente já conhecia da análise anterior. O que acontece em 2 dias? O gradiente muda. O que acontece em 4? O gradiente muda. O que acontece em 7? Vamos ter mudanças dos gradientes. Depois, também vamos ter mudanças dos gradientes, tá? E por opressão, vamos lá, por opressão, draw, contours, por opressão, né? Ok, então o que acontece em 0? O que a gente já conhecia, em 2, em 4, em 7, em 10, aí depois estabiliza e fica totalmente horizontal porque a água já desceu, tá? E
Para que realmente isso é importante? Isso aqui é importante principalmente para nossas análises de estabilidade de taludes. Aí vocês vão entender um pouco depois. As nossas análises de estabilidade de taludes, elas, elas vão ser importantes, por exemplo, como temos uma mudança de pressão ao longo do tempo. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, em Draw, Gráficos, tá? Aqui em Gráficos, a gente pode simplesmente criar um outro gráfico, vamos adicionar um gráfico, que vamos chamar aqui de poropressão. Poropressão no ponto A. Vamos chamar o ponto A. Malha, tá? Então aqui vamos escolher poropressão e aqui vamos escolher pressão d'água, carga. Vamos escolher aqui versus time, como muda a poropressão ao longo do tempo, em dias. Vamos selecionar os steps, que são aqueles steps que a gente escolheu, vamos escolher todos. E vamos escolher um ponto que seja interessante para mim. Então, um ponto que é interessante para mim vai ser um ponto por aqui. Calma. Isso, por aqui, por exemplo. Vamos escolher um pontinho por aqui. Por aqui. Ok. Então, olha. O que acontece com esse ponto? A gente pode copiar os dados aqui, copiar data, e levar isso aqui para Excel também, tá? Então, olha. O que a gente sabe aqui? A poropressão naquele ponto inicial, no dia zero, era próximo de menos 25 metros. Ele vai descendo, ou a gente pode trabalhar em quilopascais também. Se vocês escolhem aqui water pressure, seria os valores em quilopascais, tá? Olha, ele era próximo de 240 quilopascais. Aí, à medida que avança nos dias, ele cai até o dia 7, né? E depois ele permanece constante. Em materiais que são que têm uma permeabilidade um pouco maior, essa proporção vai cair e ela depois tem uma tendência a aumentar novamente. Então, ali seria uma coisa bem interessante. Por exemplo, eu vou colocar para vocês aqui um exemplo de uma outra barragem. Como é que seria? Então, olha. Por exemplo, aqui nessa barragem, uma outra barragem, né? Então, olha, função de rebaixamento rápido. E aqui temos a pressão. Por exemplo, aqui no núcleo, né? Olha, a linha freática ela vai caindo. Inclusive a gente esqueceu, eu vou abrir aqui nosso programa, vou fechar o gráfico da pressão, porque a gente esqueceu uma coisinha, tá? A gente esqueceu aqui, por exemplo, draw, aqui em selecionar o tempo zero, draw contornos, vou escolher as linhas equipotenciais. E a gente esqueceu de colocar a linha freática. Por exemplo, aqui em draw, superfícies, a gente pode adicionar a linha freática. Que olha, o que seria uma linha freática? Uma linha onde a pressão da água é igual a 0 kPa, ou seja, é igual à pressão atmosférica. Então, olha, a gente está com um probleminha, vamos tentar entender aqui. A gente está com um probleminha aqui, que a linha freática está muito abaixo. Acho que a gente tem um erro aqui. Gente, foi mal. A gente vai ter que voltar aqui um pouquinho, por isso que os gráficos estavam um pouquinho estranhos, né? Por isso que a gente não estava percebendo aqui que o fluxo da água estava acontecendo muito para baixo, e na verdade não é que ele está acontecendo muito para baixo, só que eu coloquei que a cota da água era 18 metros, só que para nosso nível de referência aqui, eu vou voltar aqui, vou voltar inclusive na operação, tá bom? Vamos voltar aqui na operação. Agora sim, é muito estranho, tá? Então vamos
rever umas coisinhas aqui, aproveitando. É até bom que a gente já está entendendo quais que são os problemas que às vezes surgem nas análises. E, olha, eu só percebi colocando a linha freática, né? Mas, olha, o que que eu errei aqui, que eu não me atentei? Eu coloquei que o nível d'água de montante era 18 metros. Só que esse 18 metros é a partir da cota da fundação da barragem, aqui. Olha, 18 metros a partir dessa cota da fundação. E no meu desenho, como eu coloquei uma fundação, olha, eu coloquei uma fundação da cota 0 até a cota 30. Eu tenho 30 metros de altura do solo de fundação. Então, na verdade, a cota da água aqui não é a cota 18, é a cota 30 mais 18. Não sei se deu para entender. Então, a gente vai ter que vir aqui na etapa de operação, vamos selecionar a operação, definição, operação, e vamos alterar. Então, vamos aqui em definir, boundary conditions, o nível de água de montante. Calma. Aqui na operação, né? Peraí, vamos lá. Aqui na operação, ok. Definir boundary condition, nível de água de montante. Ele não vai ser 18 metros, na verdade vai ser 30 mais 18, então vai ser 48. E nível de água de jusante não vai ser 2, e não 30 mais 2, 32. Então agora vai fazer mais sentido. Nível de montante 48, nível de jusante 32. Ok. Era só isso. Vamos rodar de novo e os gráficos eles vão ser muito mais coerentes. Por isso que a vazão era muito pequena. Eu fiquei pensando aqui, eu não falei nada, né? Mas eu fiquei pensando por que essa vazão estava tão pequena. Inclusive, eu pensei que talvez eu estava cometendo algum erro nas propriedades, na permeabilidade, mas não me atentei que era um erro nas alturas, nas cotas, né? Porque, olha, aqui, que seria o nível de água, é a cota 48. Vocês podem ver aí. Primeiro aparece a cota X e depois a cota Y. E aqui, que é a cota de 2, é a cota 32. Então é isso. Então, vamos rodar de novo. Fazer a nossa análise. Agora está melhor. Inclusive, é muito melhor porque essa linha, que seria a linha de lâmina de água, ela não estava aparecendo antes. E não fazia muito sentido que ela não aparecesse aqui. Eu pensei que era porque estou utilizando um programa de GeoStudio diferente do que eu já estava acostumado, mas nesse aqui também não aparecia lâmina de água. Então vamos lá, vamos de novo. Draw, contornos. Então vamos de novo. Quais que são as linhas aqui potenciais? Quais que são as linhas de fluxo? Vamos começar com a linha de fluxo. Caminhos de fluxo são essas verdes que eu posso desenhar elas aqui. Posso desenhar quantas eu quiser. Elas simplesmente indicam uma trajetória. Ok. Como é que a gente desenha essa linha azul? Que é bom, que é a linha freática. Ou seja, daqui para cima não temos fluxo de água constante. Daqui para baixo temos água constante. Ou seja, o material fica saturado da linha freática para baixo. Essa linha freática, a gente vem aqui em Draw, Isosurface, seleciona Water Pressure e coloca aqui valor zero, ou seja, a linha freática é uma linha onde a pressão é igual a zero, ou seja, a pressão da água, a carga hidrostática é igual a zero. Tá, que está aqui. As linhas equipotenciais estão aqui, que eu posso colocar as legendas, como a gente já tinha feito.
Então, agora não aparece 18, sino que aparece 48, 46, né? Porque eu estou trabalhando com uma cota de 48 metros de altura da água, mas a lâmina de água é isso aqui, é 48 menos 30, é 18 metros, está correto. Vamos em por opressão, draw, contornos, por opressão está aqui. Eu posso trabalhar em altura de cabeça d'água, em metros, ou eu posso trabalhar em quilopascais. Esses valores aqui estão em quilopascais. Olha, a pressão é zero aqui, por isso que a pressão estava aparecendo negativa na parte superior. Não fazia sentido, eu nem olhei isso. Mas aqui a pressão vai ser zero a partir da linha freática e vai aumentando em profundidade, que seria gama da água, 10 km/m3, vezes a profundidade. E aqui na parte superior fica negativo, porque basicamente ali temos uma área, uma zona de material que não está saturada, tá? Ok, vamos ver o outro. Draw, contours, vamos ver os gradientes. Os gradientes estão aqui, estão corretos. A gente pode colocar aqui as legendas, né? 0.8, 0.75, só que não muda. Ok? 0.8 e 0.75 são os gradientes. Beleza. Então, a gente já está aqui com isso. Então, beleza. Essa parte de operação está correta. E vamos ajustar a nossa parte de rebaixamento rápido. Então, eu vou aqui em rebaixamento rápido, definição. E vamos ver a mesma coisa ali. Boundary Conditions, né? Nessa Boundary Condition, vamos escolher a função. Só que a nossa função de rebaixamento rápido está tendo o mesmo erro. No tempo zero é 48 metros. E no tempo 7 não é 2 metros, senão que é 32. Ok. Vamos escolher ele aqui. Rebaixamento rápido. Ok. Definir. Boundary Condition. Vamos ver o montante. Jusante. Constante 32 metros. Ok. E vamos rodar. Ok. A mesma coisa, então podemos ver aqui em Draw, Contour, linhas equipotenciais, as linhas equipotenciais para 0, para 2 dias, para 4, para 7, para 10. É muito parecido com o que a gente já tinha. O que vai mudar muito é a poropressão. A poropressão vai mudar demais, então a gente pode ver aqui em poropressão, né? Então, qual que é a pressão em zero? Olha, vocês podem olhar aqui a posição da linha freática. É interessante ver a posição da linha freática. O que acontece em 2 dias? A linha freática vai caindo. O que acontece em 4? Vai caindo. Em 7, já caiu totalmente. Em 10, fica estável. Tá? E se a gente vai no gráfico da pressão, então temos aqui os valores corrigidos. Então vamos lá, vamos escolher um ponto por aqui. Ok, temos os valores corrigidos aqui, perfeito. O que aconteceria, por exemplo, numa barragem zonada? Numa barragem zonada, vocês podem ver que o comportamento ali é bem diferente. Por quê? Porque, olha, o núcleo central da barragem zonada é um núcleo argiloso. Então, o que acontece nesse material argiloso? A permeabilidade dele é tão baixa, desse lado aqui do espaldar, que é um espaldar de cascalho, de material um pouco mais arenoso, a permeabilidade é tão alta, que a diferença entre essas duas permeabilidades faz com que isso aconteça. Olha, a linha freática ela fica pendurada lá em cima, porque aqui drena muito rápido e aqui drena de uma forma muito mais lenta. Então é bem interessante essa parte aí, que mudaria bastante, tá? Ok. Tá, beleza. Então, acho que por aí a gente já corrigindo esse erro grande, né, que era o erro da altura, né, por isso que não aparecia essa lâmina d'água, né? A gente termina essa primeira parte, que seria a parte do rebaixamento rápido. E, né, da operação e do rebaixamento rápido, determinando aqui, né, vamos ver se não faltou nada.
Cálculo da vazão, gradientes críticos, linhas equipotenciais, linhas de fluxo por opressão, linha freática, que a gente colocou também, durante a etapa de operação, ok. E, durante a etapa de rebaixamento rápido, variação da por opressão ao longo do tempo, que aí a gente está fazendo essa análise ao longo de um ano. E vamos olhar um pouquinho aqui na parte de operação. Vamos ver só uma questão aqui, que seria os resultados da operação. Vamos olhar a questão da vazão. Vamos aqui na vazão. Ok. A gente já tem. Beleza. Agora a gente tem um valor um pouco diferente. Está correto. Ok. Perfeito. Então vamos fechar aí só um segundo e já passamos para a parte da estabilidade dos talutes.